João 13, 31. Amém? Antes de iniciar, cara, eu acho que ficou tão claro as coisas que a gente viveu na última segunda-feira. Eu levei para minha psicóloga e levei para algumas pessoas, principalmente o pastor que viajou, e eles falaram muito que faz muito sentido, né? Essa questão de contrato, essa questão de aliança, né? E acho que foi muito... Eu achei que ficou muito claro pra gente. Eu achei que ficou um fundamento bem construído. Eu achei que ficou muito legal essa questão de um fundamento bem construído, né? E eu acho que a partir de agora, a gente vai partir do que a gente já construiu. Na verdade, essa é uma finalização, né? Na primeira a gente falou sobre necessidade, na segunda a gente falou sobre intenção. Essa terceira a gente vai falar sobre atitude, tá? Nessa terceira a gente vai falar sobre atitude. Na primeira a gente fala um pouquinho mais sobre natureza, né? Desejos, impulsos, desejos, impulsos e outras coisas que eu falei, esqueci agora. Desejos, impulsos, teve mais um que eu falei também, instintos. Instinto, desejo, impulso. A segunda com relação a contrato e aliança. E hoje a gente vai focar um pouquinho mais nessa passagem de João 13, 31, tá? A gente vai ler 3 textos, tá? Mas o meu foco principal vai ser o livro de João 21, 15. Mas eu quero ler o livro de João 13, 31, mais para a gente dar um início aí, tá bom? Na minha Bíblia tá assim, ó. Os discípulos devem se amar, tá? Vamos lá. Nossa, tá bem diferente pra mim. O título? Como que tá o título aí? Jesus prediz a traição de Judas. Mas é isso mesmo. Aí para mim os discípulos devem se amar. João 13, 31. Quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Sendo glorificado nele, também o glorificará nele mesmo e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, vós não podereis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. 36. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso te seguir agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Jesus adverte-o: darás a tua vida por mim? Em verdade te afirmo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Repete comigo: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Amém? Só até aí. E aí logo em seguida a gente vai para João 21, 15. Mas deixa aberto aí só para a gente dar uma introdução bem rápida. Como a gente falou na semana passada, um pouco sobre contrato e sobre aliança, eu acho que eu deixei bem claro que cada contrato, cada pessoa vai buscar aquilo que é interessante para cada pessoa, né? Eu não vou atrás de um relacionamento, eu não vou atrás de um trabalho, eu não vou atrás de uma relação familiar sem que eu queira algo em troca, né? Acho que ficou bem claro isso com relação a contrato e com relação à aliança. Esse é um momento que Jesus está sendo preparado para ir para a cruz, né? O pastor falou um pouquinho no domingo, eu achei maravilhoso a ministração do pastor de domingo, porque eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Quando Jesus começou a ser preparado, ele chamou os discípulos
para estar perto deles. E quando a gente fala sobre ser testemunha, o que é ser uma testemunha? É quando eu fico perto de alguém e aquela pessoa disse a verdade ou não aquilo que eu vivi. Isso é uma testemunha, né? Quando acontece algum crime ou alguma coisa do tipo, você precisa ter 2 ou 3 testemunhas para dizer se aquela pessoa, o que aquela pessoa está falando é verdade ou não. Isso é uma testemunha, sim ou não? Os discípulos, inicialmente, quando começou o ministério dos discípulos em si, depois que Jesus morreu, muitos chamavam ele de testemunha de Jesus. Porque eles foram testemunha do que Jesus ressuscitou, né, no caso. Mas aqui o contexto, no geral, está falando quando Jesus está sendo preparado para ir para a cruz. E até então, antes de Jesus ser traído, ele deixa uma palavra: olha, eu estou sendo preparado, logo o Filho de Deus vai ser entregue para ser morto. Logo, eu quero deixar um último ensinamento para vocês. De tudo que Jesus passou, de tudo que Jesus ensinou, de todos os milagres que Jesus fez, se resume a isso que ele disse aqui: amem uns aos outros. Isso se resume a... Se a gente for pegar a Bíblia no geral, esses 2 mandamentos se resumem: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vai lá, puxa a galera que está perto dele ali e fala assim: ó, seguinte, gente, estou prestes a ser morto, eu quero deixar para vocês que vocês amem uns aos outros. E aí vem Pedro, o Pedrão, chega em Jesus e diz: Jesus, mas eu te amo. Eu daria a minha vida por você, Jesus. Que negócio no meu pé aqui. Eu daria a minha vida por você, Jesus. E aí Jesus olhou para ele e falou: Pedro, você não faria isso, não. Eu tenho certeza que você não faria isso. Porque antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu imagino Pedro vivendo aquilo e ouvindo aquilo. E a mesma coisa de eu me declarar para Karen, um exemplo, ou o Breno para a Índia, o Malone para a Suzana, e falar assim: eu te amo tanto. E a pessoa chegar e falar em você: não, você não me ama muito, não. Acho que você não me ama, não. Acho que a gente ficaria triste, né, de ouvir uma situação dessa. Pedro, naquele momento, eu acredito que ele sentiu isso. E até então, daquilo que Jesus falou, Pedro olhou e falou: mas eu não faria isso, não, Jesus. Eu morreria por você. Para onde você for, eu vou atrás. E aí Jesus falou: não, você não vai fazer isso. Você não me ama tanto assim. Você não me ama tanto assim. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, gente. Quero fazer uma grande pergunta para vocês. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês: o que é o amor para vocês? O que é o amor para vocês? O que vocês acreditam que é amor? O que você acredita que é amor? Pra mim é algo ilimitado. Ilimitado? Não tem fim? O que é amor, Malone? Dá no coraçãozinho. Pra homem, né? Porque o amor é meu time que ganhou essa semana. Então. Não, meu não ganha, faz tempo que não ganha. E aí, Andy, o que é o amor pra você? Um sentimento muito grande que não tem nem como explicar ao certo como, né? Assim, o amor, pra mim, ele é inevitável. Você alguma hora vai sentir por alguma coisa, seja por uma pessoa, seja por Deus, seja por algum, sei lá, um time, né, que vocês falaram. Mas o amor, assim, que eu sinto, por exemplo, sei lá, o branco, é um... Esse é o amor que você tá falando? De relacionamento? Geral, amor no geral. No geral. O que você acredita que é o amor? De relacionamento. O amor pra mim é que você vê as coisas, tipo, você vê como fala? Os defeitos
Sentiu uma indireta aí. Sentiu uma indireta aí. Ó, no meu. Mas no caso de relacionamento é isso. É insistência. É. Insistência. É que nem Amor de mãe. pode estar completamente errado, mas a mãe nunca vai abandonar. Sim. Então eu acho que amor é isso. Amor não tem abandono. Então, os amores são diferentes, no caso. Sim. E aí, Bruno, o que é amor pra você? É algo natural. Natural? A natureza que a gente falou. Tem tudo relacionado. Vou perguntar, não estava no meu script, mas eu vou falar. Um animal, ele ama? Não? Não? De certo, segundo Não. o que a ciência diz, ele é irracional. Sim. Ele é Sim. instintivo. Instintivo. Ele gosta da mulher dele porque ele faz as coisas com ela. Sim. Não, não é só com a mulher, com várias, né? As cachorrinhas, ele gosta filho, da não tá nem mulher, aí. O cachorro Não tá nem aí. nunca abandona o seu dono. Sim, sim. Ele é leal, né? O dono. Um sentimento em cima, algo que a gente sente, mas eu acho que nas atitudes também. Legal, legal. Ele também não mantém a mãe. Sim. É um amor de mãe. Sim. Sim. Tem mãe, tem pai, vai proteger. Legal, gente. Vocês acham que o amor é um sentimento? Não? Não? Eu sei. Sabe? Sabe, Você né? sempre fala. Eu sempre falo, né? Ela sabe. Ela praticamente sabe. Vocês acham que o amor é sentimento? Sim. Sentimento? Não? Não acha, não? Ah, o Malone tá comigo sempre, então ele sabe que as coisas que eu falo. Tô zoando. Eu acho que não, porque é algo natural. Sim. Eu nunca pensei que amor fosse um sentimento, sabe? Você sente, você ama. Acho que não. Não. Amor não é sentimento. Amor é emoção, Tem gente que é. né? É uma Mas emoção. aí, depois da emoção, o amor acaba. A emoção passa e o amor acaba. Legal. E aí? Emoção, acho que não. Não? Não é emoção? E aí uma última pergunta que eu quero fazer pra vocês. Jesus amou? Sim. Sim? Por quê? Por que Jesus amou? Porque ele é fruto do amor já, né? Ele é o amor. Ele é o amor. Ele é o amor porque ele se entregou por nós, né? Sim, Ele deu a sua vida porque ele ama a gente. sim. Amor, eu acho que é algo que você dá sem esperar. Sem esperar nada em troca? Sim. Esse amor. Sem entregar, como Jesus fez. E sem pensar. Sem pensar. A gente vai falar hoje, tem 3 tipos de definição de amor. 3 tipos. E quando a gente foi fala de tradução do que é o amor, para nossa língua, português, só ficou amor. Mas para várias outras línguas, principalmente o grego e o hebraico, existem 3 tipos de amor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Uma definição geral do que é o amor, no geral, dicionário, tal, Wikipedia, amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. O amor motiva a necessidade, tem a ver com a necessidade que a gente falou na primeira, né? De proteção e pode se manifestar de diferentes formas. Amor materno, paterno, amor entre irmãos, amor físico, amor platônico, a gente vai falar um pouquinho sobre esse amor platônico, amor à vista, amor à vida, amor à natureza, amor pelos animais, amor altruísta e amor próprio. Uma definição geral do que é o amor. O amor é uma definição geral, uma demonstração de afeto que se desenvolve entre os seres, como o Malone falou. Se a gente for parar para pensar, um animal ama, ele ama. Ele é leal ao seu dono, enfim, né? Mas que tipo de amor que é esse? Existe a diferença no amor? Existe diferença no amor? E qual é essa diferença que existe no amor? E como a gente falou, existem 3 tipos de amor, que na verdade a filosofia diz. A filosofia vai trazer 3 pessoas que falaram sobre o amor e a principal é Cristo e a terceira é Cristo. A primeira é Platão. Vocês já ouviram falar de Platão? Platão ele vai dizer assim, sobre o amor.
Vocês já ouviram falar sobre a palavra eros? Eros, já, né? O que é o eros? Eros é o amor como um desejo, uma força que impulsiona a alma em busca do bem e da verdade. Começa na atração pela beleza física, mas transcende para alcançar a beleza das almas. E, em última instância, a essência do belo em si. O livro, né? O Banquete, detalha essa concepção, especialmente através do mito do nascimento de Eros, um ser intermediário entre a divindade e a mortalidade, sempre carente e em busca de algo do que lhe falta. Uma diferença, aliás, um complemento do que é o amor Eros, a forma que eu aprendi que é o amor Eros é o desejo. Se eu desejo, eu amo. Mas é um pouquinho diferente, não é somente o desejo da atração física. A gente está falando de desejo. Tudo aquilo que a gente deseja na nossa vida, a gente ama. Lembra na nossa primeira... Nossa, fala primeira aula, né? Nossa primeira ministração falando sobre necessidade, que o ser humano tem as suas necessidades de fome, de sono, de necessidades de trabalho, necessidades pessoais, necessidades de relacionamento. O Eros, ele vai dizer que se eu desejo, eu amo. Se eu desejo um carro, eu amo ele. Se eu desejo um carro, eu amo o carro. Se eu desejo uma casa, eu amo uma casa. Só que a partir do momento que eu conquisto isso, que eu consigo isso, eu já não amo mais. Eros é esse tipo de amor. É quando a gente fala do amor da conquista também, da atração física, né? É isso que Eros vai falar um pouquinho. E por que eu trouxe essa ideia do Eros? Para a gente conseguir entender. Eu já vou continuar, quero falar principalmente sobre o amor platônico, mas eu queria deixar só um aspecto do amor Eros, que é o amor que a gente vive hoje, vamos dizer assim, na era babilônica, né? Que a gente vive hoje. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso, eu e a Karen, e hoje é muito fácil desejar e conquistar. Por que é muito fácil desejar e conquistar? Porque eu não tenho a responsabilidade de conquistar através do sacrifício. Porque eu já tenho a facilidade de desejar e conquistar. O que você está dizendo, Mateus? De que hoje é muito fácil, antigamente, para você ter, vamos dizer assim, sair com uma pessoa, de você conhecer uma pessoa, até chegar nos finalmente, né? Era muito difícil. Porque você tinha que conquistar a pessoa, tinha que sair com a pessoa, tinha que conversar com a família, tinha que namorar, tinha que trabalhar. Às vezes pega aquele sogro mais rude, né? Não, você tem que trabalhar, você tem que fazer. Tá? Por quê? Porque é igual com aquela passagem de... não sei se é Isaac, eu acho que é Isaac, que tá para conquistar... Jacó. Que para conquistar a Rebeca lá, ele teve que trabalhar 7 anos pro sogro, né? Se a gente for falar de amor Eros, não foi esse amor que ele sentiu pela Rebeca. Já sentiu um amor muito mais intenso. Por quê? Não vou falar, deixa eu seguir. Senão eu já vou dar o completo no geral. Amor platônico versus amor Eros. O termo moderno, amor platônico, um amor não realizado, não carnal. Difere as concepções de Eros. Pode abrir. Acho que é o Taylor, né? Esperar um pouquinho entrar. Tudo bem, Taylor? Faz. Tava falando do amor platônico, o amor Eros, né? O termo amor platônico, um amor não realizado ou não carnal, difere da concepção de Eros, de Platão. É um desejo profundo que transcende o físico e é essencial para o desenvolvimento espiritual e busca pela verdade. Muita gente usa esse termo, né, amor platônico, mas o que é o amor platônico, de fato? O amor platônico, a gente está falando dos tipos de amor, tá? Fechou? A gente está falando do amor Eros agora. Tem a ver com o desejo, mas é do tipo assim, cara, eu amo tanto isso, só que quando você tem aquele desejo suprido, você já não ama mais. E talvez, como eu estava falando dessa era,
você tinha que conquistar antes de ter aquilo. Hoje em dia já não. Hoje em dia você não precisa conquistar o sogrão, você não precisa... Hoje em dia você está no WhatsApp, no Instagram da pessoa, de repente você já está no quarto da pessoa sem saber. Por causa da tecnologia. É muito mais fácil você ter aquele desejo, aquela atração suprida, sem ter o sacrifício. Isso é o amor eros. A forma mais fácil de conquistar. E muitas das vezes isso traz até um vazio existencial pra gente. Porque hoje está tão fácil de conquistar. Hoje está tão fácil de você conseguir ludibriar. Voltando na semana passada, quando a gente fala de contrato e aliança, muitas pessoas têm vivido o contexto de contratos achando que estão amando. Achando que estão se entregando verdadeiramente. Da forma que Deus disse aqui. E de fato não. De fato é um amor muito raso. Eu desejo, logo quando eu conquisto eu já não quero mais. Era isso que Platão, resumindo, o que Platão estava querendo dizer, apesar que ele não concorda com essa visão, mas é uma visão bem ampla, quando ele traz essa ideia do amor, e tem a ver até mesmo com o amor da atração também. Só que não era só isso que ele estava querendo dizer. Tem um livro, que eu já falei muito dele aqui, que é o Modernidade Líquida. Vocês já ouviram falar desse livro? Modernidade Líquida? Karen, eu acho que o Malene já viram, né? Zayk Bauman é o nome do autor. E ele fala um pouquinho que hoje a gente está numa modernidade que não é uma modernidade sólida. O que é uma modernidade sólida e uma modernidade líquida? Quando a água está no seu estado líquido, é muito mais fácil dela passar por recipientes. É muito mais fácil dela entrar em recipientes. Agora, quando ela está no estado sólido, já é muito mais difícil. Isso que ele estava querendo dizer é como se fosse amor ao consumismo. É mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. Mas hoje em dia, eu quero um novo iPhone. Logo, eu amo esse iPhone. E a minha vida se resume a esse iPhone. Isso é um tipo de amor eros. Eu quero um carro. Logo, eu amo esse carro. E eu desejo esse carro. Isso também é um tipo de amor eros. Um exemplo, eu não ia citar esse exemplo para falar sobre isso, mas eu acho que se encaixa muito bem. Sobre a Karen, esses dias, teve lá uma proposta dela conseguir um celular, né? Ela tem o 13, né? 13 e era o 15 que você queria, né? Ah, não, porque eu quero 15 e tal, beleza. Aí eu falei para ela, me dá 5 argumentos de que se esse iPhone, você precisa desse iPhone agora. Quero 5 argumentos. Se você conseguir me convencer nesses 5 argumentos, você compra esse celular. Aí você falou da velocidade, né? Você falou velocidade. Foi velocidade? Qual foi a outra coisa que você falou? Da câmera e da velocidade. Esses dois você falou pra mim. Foi, né? Não, mas você falou só dos dois. Não, você falou dos dois. Câmera e a velocidade. E aí, um primeiro contra-argumento que eu falei pra ela, sua vida tá tão corrida assim, pra você querer ter um celular que se você clica já entra em tudo? Eu acho que sua vida não tá tão corrida assim, a ponto de você clicar e esperar um tempinho pra poder, né? E o iPhone vende isso. Velocidade, né? O iPhone vende velocidade. O iPhone vende status social, né? Hoje em dia você pega você liga para alguém, aí aparece lá iPhone de Karen, né? Não aparece mais Samsung, não aparece mais Motorola. É iPhone de Karen. Então, a venda do status social também é uma forma de querer vender eros. Querer vender o amor pelo desejo. McDonald's faz muito isso. Deixa eu ver outra empresa que faz isso. É porque eu só tenho um iPhone porque eu não gosto de iPhone, tá, gente? Eu sou anti-iPhone mesmo assumido. Dei aula de fotografia e o povo falava, iPhone é a melhor câmera. Não, gente, não. Não é não. Eu sei, mas se eu fosse indicar, eu não indicaria o iPhone. Na verdade, pra mim aquele do Malone que você teve lá, o Xiaomi, 200 vezes melhor.
Questão de câmbio. Mas enfim. Esse é o primeiro amor, é o Eros. Ficou claro para vocês? Ok? Segundo tipo de amor, e aí a gente vai um pouquinho mais para frente para Aristóteles. Vocês já ouviram falar sobre o amor filéu? Amor filéu? Já? Não lembro Do que é, né? Eu lembro de um Nicolas pregando isso uma vez lá na praça, foi legal. Para Aristóteles, o conceito de filéu está intrinsecamente ligado à fila, que é geralmente traduzido como amizade ou um amor virtuoso, desapaixonado, sendo um tema central de sua obra Ética e Nicomaco. Nicomaco é o nome, eu acho que é o nome de algum livro, né? E aí vem aqui alguns tópicos. Amizade por utilidade. Baseado no benefício mútuo. É a forma mais superficial e temporária de amizade, comum entre parceiros de negócios ou conhecidos, e termina quando a utilidade desaparece. Isso aqui tem alguma correlação com o que a gente já falou ou não? Sim. Amor por utilidade. Amizade por prazer. Fundada no prazer que as pessoas proporcionam umas às outras. É comum entre jovens e também é temporário, pois os prazeres mudam com o tempo. Certo? Amizade por virtude. É o tipo mais elevado e duradouro. Nela os amigos amam uns aos outros por quem são, desejando o bem um do outro pelo bem dele mesmo. Esse tipo de amizade só ocorre entre pessoas virtuosas e é a única que resiste ao tempo. Para Aristóteles, é felicidade, amor e prazer, a sensação de possuir o que se quer. Para Eros, o amor é desejo. Para a fila, o amor é possuir, tá? A fila já é um pouquinho diferente do Eros, tá? Se o Eros é desejar, a fila é você conseguir, tá? Ou seja, se eu tenho o meu desejo suprido e eu tenho uma certa alegria com aquele desejo suprido, esse é o amor fila, tá? Quando eu tenho um certo contrato e eu consigo me sair bem dentro desse contrato, significa que eu tenho esse amor fila, porque eu amo aquilo que aquela pessoa me proporciona, ou eu amo quem eu sou perto dela, mas isso tem a ver mais comigo do que com o outro. Isso é o amor fila. Tá? Como eu falei para vocês na semana passada, nós não entramos em nenhum tipo de contrato sem um interesse próprio. Nós não entramos numa igreja sem um interesse próprio. Nós não entramos numa faculdade sem um interesse próprio. Nós não entramos num relacionamento sem um interesse próprio. Nós sempre temos um interesse. Estar dentro desse interesse, ter esses desejos supridos, nós estamos trabalhando o amor fila, tá? Esse é o amor de possuir, beleza? Ok? Tá ficando claro para vocês? E aí vem o terceiro e último amor, que é o que Cristo estava querendo dizer, que é o amor ágape. Vocês já ouviram falar sobre o amor ágape? Oi? O amor ágape é o amor incondicional, altruísta e sacrificial. Repete isso comigo aqui, sacrificial. Mais uma vez, sacrificial. Que prioriza o bem-estar do outro acima do próprio. Diferente de outros tipos de amor, como o eros romântico ou filia, a amizade, o ágape não depende de sentimentos ou de reciprocidade. É frequentemente associado ao amor divino, o amor de Deus, que se estende até mesmo aos inimigos. É um amor que se manifesta em ação, bondade, perdão e apoio. Abre para mim aí no livro de João 21:15. Pode colocar para ligar de novo. Pode colocar para ligar de novo. Só apertar a câmerazinha que vai. Ah, tá. É o botãozinho branco aí. Não, é a câmerazinha que está em branco. Achou? Isso, em cima. Aí vai ligar e já vai começar a gravar. Pode apertar até ficar vermelho aí no REC, escrito REC. Fechou? João 21:15.
Foi? Vamos seguir aqui. João 21:15. Amém? Assim, após tomarem, aqui está desde jejum, mas é café da manhã, enfim, a mesa, né? Jesus questionou a Simão Pedro, dizendo: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: então cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus perguntou: Filho de João, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou-o Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, 18, em verdade eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos a outra pessoa, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte ao qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Repete isso aqui para mim. Acrescentou. Segue-me. Olha só. Vocês já pararam para pensar por que Jesus perguntou 3 vezes aqui? Porque ele tinha ligado pra isso. Faz sentido, mas ainda não é exatamente isso. Vocês já pararam para pensar por que Jesus disse 3 vezes? Sim ou não? Quando nós estamos num contexto judeu, por que Jesus falava em verdade vos digo? É para que as pessoas tenham atenção naquilo que ele vai falar. Em verdade vos digo, né? É meio que uma repetição. É a mesma coisa quando a gente vai para Apocalipse e tem lá, quem tem ouvidos, ouça. Não significa realmente ouça, é quem tem ouvidos, obedeça. Essa é a palavra que está escrito lá. Quem tem ouvidos, obedeça. E aí Jesus foi lá e perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E na primeira vez, a palavra que Jesus usou foi eros. Pedro, você me deseja? Ou seja, você tem desejo de estar perto de mim? Você tem o desejo de estar próximo de mim? E aí Pedro disse: sim, tu sabes que eu te amo. E aí quando a gente pega esses 3 níveis, a gente percebe que cada vez vai ficando mais profundo para Pedro. Que cada sentido de cada amor que Jesus está dizendo ali vai ficando mais intenso. Vamos colocar alguns nomes para o amor eros que Jesus estava dizendo aqui? Pedro, você deseja estar em oração por conta de mim? Opa, desejo, maravilhoso. Pedro, você deseja ser curado por mim? Opa, desejo, Jesus, maravilhoso. Pedro, você deseja que os meus planos sobre a sua vida aconteçam? E eu estou falando de planos maravilhosos, coisas mirabolantes aqui na terra? Opa, desejo, lógico. Claro que eu desejo. Pedro, você deseja dar um contexto, né? Dar o dízimo sabendo que você vai ter 2 vezes mais? Desejo, porque eu sei que eu vou ter 2 vezes mais. Pedro, você deseja o Jesus dos milagres? Desejo, claro que eu desejo. Só que o negócio foi ficando cada vez mais intenso. Que aí veio a segunda vez. Ou melhor de tudo, existe uma ordenança antes de cada amor que Jesus fala. Jesus fala assim: então, apacenta as minhas ovelhas.
O que significa isso que Jesus está dizendo? Pedro, você me eros, ou seja, você me deseja, então deseje também as minhas ovelhas. Segundo ponto, Pedro, você me filéu. Pedro, você aceita ter um contrato de amizade comigo? Você aceita estar perto de mim e aceitar os contratos que eu tenho para você? Porque quando a gente aceita um contrato, olha só para você entender, quando eu aceito um contrato de relacionamento, vamos usar um relacionamento de namoro. Se eu aceito ter um contrato de relacionamento, eu estou negando tudo aquilo que o mundo pode me proporcionar. Porque se eu aceitar esse contrato dizendo para Karen que eu vou ser fiel a esse contrato e tiver uma outra oportunidade, eu vou ter que negar por contrato, porque eu fiz um contrato com ela. Então já esse tipo de amor, eu já tenho um tipo de renúncia. Sim ou não? E aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você me filéu? Você aceita ter ali algumas renúncias por conta de mim? Aceito. Opa, claro que eu aceito. Desde que o Senhor também faça o que eu quero. Porque eu também tenho um contrato com o Senhor. Eu também quero ser recompensado. Eu também quero fazer e ter renúncias nessa terra, desde que eu seja recompensado. Isso é maravilhoso, porque você entra no contrato sabendo que mais para frente você vai ser recompensado, isso é maravilhoso. Porque você sabe que o que você planta hoje, você vai colher depois. É ou não é? Eu não consigo, sei lá, sair com os meus amigos porque eu preciso estudar, certo? Mas amanhã você vai ter êxito numa prova que vai te colocar em uma posição melhor. É um sacrifício que amanhã eu vou ter um ótimo resultado. Então vale a pena. Sim ou não? São contratos onde eu sei que vai valer a pena depois. E aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você aceita esse contrato onde você vai ter algumas renúncias aqui, mas lá na frente você vai ser recompensado? Sim, eu aceito. Eu aceito ser a pedra, né? Que foi isso que Jesus olhou para Pedro e falou: você vai ser a pedra. Opa, claro que eu aceito. Você aceita estar no meu reino, Pedro? Aceito, opa. E aí vem o terceiro ponto. Ou melhor, da segunda vez, ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Então da mesma forma que eu filéu você, Pedro, e que você filéu a mim, você trate as minhas ovelhas dessa mesma forma. Tenha sacrifícios, mas também ensine sacrifícios. Tenha contratos, mas também ensine contratos. Da mesma forma que você tem esse relacionamento comigo, você também vai ter com as minhas ovelhas. É dessa forma que eu espero você, Pedro. E aí vem a terceira vez. Pedro, você me ágape. E aí Pedro já entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Porque até então, quando a gente vê a primeira parte que a gente leu, Pedro não estava amando Jesus da forma ágape. E ele estava dizendo aquilo da boca para fora. E aí a gente entra... Eu acho que tem sanguíneo? Acho que só o Breno é sanguíneo, né? O sanguíneo tem muito essa questão da lealdade. O melancólico também, mas eu acho que o sanguíneo é mais assim. É mais a questão da amizade, cara. Do tipo assim, cara, eu vou com você até o final. Se precisar arrumar uma treta, nós vai brigar e tá tudo certo. Se alguém mexer com você, mexe comigo. Quem já teve uma amizade assim? Eu já tive. Se entrar numa treta, se acontecer alguma coisa, fala comigo aqui que eu resolvo. Nós resolve junto. Se precisar, nós apanha junto. E aí, até então, Pedro estava amando a Deus até o amor filéu. Até o amor filéu, porque o filéu, ele fala isso, eu vou com você até o fim. Se precisar, eu vou morrer com você. Mas na hora do aperto mesmo... E aí Jesus falou assim, filho, você não me ama no ágape ainda. Ainda você não me ama nesse formato ágape. Quero te dizer que no terceiro dia, ou melhor dizendo, quando o galo cantar, você vai me negar 3 vezes.
E aí Pedro lembrou disso. E quando aconteceu isso, ele chorou amargamente e saiu correndo, né? Arrependido. E aí quando Jesus ressuscitou, é como se aquilo tivesse sido renovado dentro dele. Do tipo assim, Jesus ressuscitou. Então aquilo que ele disse era verdade. Então eu também estou disposto a morrer por isso. Se ele morreu por mim, eu também vou morrer por ele. Só que daí vem a terceira pergunta. Essa pergunta, Pedro se sentiu desconfiado. Eu acho que até por conta dele nem ter falado Pedro, ele falou Simão, filho de Jonas. Porque até então ele não tinha nascido de novo, né? Era Simão e depois se tornou Pedro. Simão, você me ama mesmo ao ponto de dar a sua vida para mim? E aí Simão foi lá, o Pedro ficou triste com aquilo. Porque Jesus estava querendo ter certeza se ele realmente tinha amor ágape dentro dele. Se ele realmente tinha aquele amor sacrificial. E aí Pedro se entristeceu. E quando Pedro se entristeceu, Jesus se comoveu com aquilo. Eu fico imaginando quando Jesus disse isso e quando Pedro se entristeceu, eu acredito que Jesus também se entristeceu. Só que isso não muda a vontade de Deus. Da mesma forma que Jesus se entristeceu, lá na frente ele falou a Pedro o seguinte: vai chegar um momento que vão te levar para um lugar que você não quer ir e lá vão matar você. O que significa isso? Significa que por mais que nós amamos a Deus no sentido ágape, Deus ele não tira como que eu posso dizer? As consequências desse amor. Porque quando a gente fala de amor ágape, é um amor sacrificial. E teve até uma ministração há uns anos atrás aqui, que eu falava um pouquinho sobre amor sacrificial. Que se não tem sacrifício, não tem amor. Porque hoje a gente está numa geração tão rápida e tão fácil, que hoje em dia não tem sacrifício, cara. E qual é o sacrifício para eu amar alguém? É muitas vezes eu dar a minha vida. E quando eu falo de dar a minha vida, não é morrer por aquela pessoa. É fazer com que a minha vida seja um modelo ágape, um modelo de sacrifício, para que as pessoas se espelham naquilo que a gente vive. E ser cristão, cara, hoje em dia, não tá fácil. Porque até então, o pastor Kaique pregou uma vez falando um pouquinho sobre os níveis, né? Os níveis de amor. E até então, o que é pregado, o que é falado, só vai até o nível filéu. Só vai até o nível contrato. Tanto que a gente está aqui em 6 pessoas, né? 6 pessoas. Se eu tivesse colocado aqui uma forma de atração para as pessoas, onde as pessoas iriam entender que elas estariam dentro de um contrato, onde eu vou lá para receber alguma coisa, aí seria diferente. Aí seria muito diferente. É por isso que eu falo, hoje em dia, falar sobre o amor ágape está sendo difícil. Porque as pessoas não querem mais sacrificar. Não querem mais sacrificar a sua vida. E quando eu falo de sacrifício, não é ir para a morte, não é isso. Aliás, se precisar sim, mas eu estou falando de sacrifício de vida mesmo. Porque é um sacrifício a gente se preparar para estar aqui. É um sacrifício, talvez o pastor deixar a sua vida para estudar uma teologia e não pensar talvez nas coisas da vida dele. Ou nos seus interesses próprios. Então existe um sacrifício, e uma vida de sacrifício é vivida dessa forma. E Jesus, ele foi o primeiro modelo a se dizer. E a mostrar o que é o amor ágape de verdade, na intenção, como a gente falou na semana passada. Um exemplo, um grande exemplo, quando a gente fala de necessidade, eu acho que uma das maiores necessidades do ser humano, fora a fome, fora o sono, é a questão do sexo. Sim ou não? Sim ou não? Só que dentro disso vem várias responsabilidades. Quais são as responsabilidades que eu preciso arcar para ter? É a aliança. Não só a aliança, mas o contrato de eu saber e que existem momentos para isso. E quando eu falo de aliança,
significa que eu estou vivendo o amor ágape, o amor sacrificial. E hoje em dia muita gente não quer casar mais por causa disso, sabia? Porque tem fácil, para que eu vou casar? Para ter responsabilidade? Para ter as minhas responsabilidades? E tem um filósofo, Clovis, ele fala que a liberdade tem um preço. Qual é o preço da liberdade? Para que a gente fosse livre, Jesus pagou um preço. E para que a gente fosse ser livre de verdade na nossa vida, nós pagamos um preço. Nós temos conta para pagar, nós temos uma vida para viver, nós temos responsabilidades para arcar, sim ou não? Eu acho que o preço da liberdade é a solidão. Também. E por isso que Você faz sozinho. por isso que Jesus estava sozinho no Getsemane. Ele escolheu ser livre, ou melhor dizendo, escolheu nos libertar. E ele estava sozinho. Se Pedro amasse ele com amor ágape mesmo, estaria até o fim com ele. Subiria lá no Getsemane com ele para orar. Pedro e João, foi Pedro e João, né? Ficou lá embaixo, eles foram orar, Jesus foi orar, era que ele desceu, ele estava orando, estava dormindo. Olha que coisa, não estava nem no texto, mas tem tudo a ver. Abre para mim no livro de Romanos 13, 18. Livro de Romanos, capítulo 13, versículo 8. Tem isso. Romanos 13, 8. Eu vou ler para vocês, é só esse texto. Olha o que Paulo vai dizer sobre o amor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor ágape, o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Porquanto os mandamentos: não furtarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem nesse mandamento: amarás o teu próximo como a ti. O amor não faz mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. O Breno falou aqui, né, no começo, sobre um pouco do que é você ter de volta aquilo que você faz, né? Só que quando a gente vive um contexto de aliança e vivendo o amor verdadeiro da cultura da Nova Jerusalém, isso é um dever. E quando a gente fala de dever, se eu falo para o Breno que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho uma dívida com ele. Se eu falo para o Malone que tal hora eu vou estar em tal lugar, que eu vou encontrar com ele, a partir de agora eu tenho uma dívida com o Malone. Sim ou não? E se eu não cumprir com essa dívida, eu vou estar em falta com ele. Ou se eu chegar atrasado, né? De fato, a gente marca meio-dia, eu chego 1h. Da mesma forma, eu vou estar em falta com ele. E aí, o apóstolo Paulo ele vai falar na carta de Romanos, que é uma carta muito complexa, sobre a raiz do pecado, que foi o que a gente falou, né, principalmente, né, no início. Depois ele vai falar um pouquinho sobre a solução para o pecado, que é Cristo. E que a partir daí a gente não deve mais nada para Deus. Sim ou não? A partir do momento que a gente está em Cristo, a gente não deve mais nada. Mas aqui ele fala uma coisa que a gente deve, que é o amor fraterno. Então, de fato, o amor ele não é um sentimento. O amor ele não é uma emoção. O amor ele não é enfim, um sentimento, uma emoção. O amor ele é um dever. O amor ele é uma decisão diária que a gente tem que tomar. Porque não vai ser todo dia que eu vou acordar cedo, junto colocando um relacionamento, e vou estar 1000 amores com a Karen.
Vai ter dia que a gente vai se odiar e tá tudo bem. Só que é nesses dias que eu decido amar. É nesses dias que eu decido sentar, olhar, pensar antes de falar, pensar antes de agir. E quando eu amo o outro, eu penso em me ajustar. Isso por amor ao outro. Eu estava preparando essa palavra domingo e escrevendo, tal, lendo, pensando um pouco. E aí eu fui no mercado comprar algumas coisas para fazer almoço. E tinha uma mulher em frente ao mercado. E aí, parece que essa mulher, eu cheguei próximo do mercado, ela já me marcou, velho. Ficou me olhando. Entrou um monte de gente lá no mercado. E ela me olhou e ficou me marcando. Eu falei, ela vai falar alguma coisa comigo. Foi dito e feito. Todo mundo entrando, ela me marcou. Na hora que eu passei, ela me puxou e falou, moço, preciso comprar um leite para minhas crianças e tô sem nada, será que você não pode me ajudar? E aí na hora, o Espírito Santo falou para mim no meu coração, é na prática. Eu poderia até falar, não tenho nada, ou poderia falar, pensar, né, na minha cabeça, do tipo assim, ela vai usar droga, ou vai fazer alguma coisa do tipo, mas na hora, sabe quando você leva aquele soco de Deus? E Deus falou assim pra mim, é na prática. E aí eu fui lá, comprei um leite, comprei mais algumas coisas pra ela. E cheguei em casa e passei pra pensar. E eu estava exatamente nesse tópico. Quando Jesus ele fala sobre o amor ágape. Que não é sobre o outro, é sobre mim. Não é se o outro vai comprar droga ou vai fazer qualquer tipo de coisa. E sim da minha disposição em ajudar. E sim da minha disposição em fazer. É por isso que hoje em dia a gente tem uma grande dificuldade quando a gente vai olhar esses tipos de amores. Porque a gente acha que o contrato social a gente faz para se sentir bem. E aí vem Jesus e fala assim, o que a sua mão direita faz, a esquerda não? Apesar que eu estou falando para vocês aqui, né? Mas enfim. A mão esquerda não precisa saber. E o pastor falou isso, eu já estou terminando, o pastor falou isso, e na aula também de escatologia, o pastor deu aula também falou sobre isso, que vai chegar o momento onde nós vamos ser julgados igualmente. E a fala de Cristo não vai ser se você foi missionário, se você foi profeta, se você foi músico, se você foi professor, se você foi médico, se você foi... Vai ser o que você fez pelos meus pequenos. Quais são as suas obras? Mão tem a ver com obra, né? Quais são as suas obras? Jesus, eu estava muito ocupada porque eu estava fazendo TikTok, eu estava fazendo History, eu estava comprando um iPhone novo da época, eu estava fazendo, sei lá. Você estava tão ocupada? Você estava tão ocupado? Eu estava, pior de tudo, né? Ocupado com as coisas da igreja, tinha congresso, tinha não sei o quê, e eu estava tão ocupado fazendo essas coisas que eu não conseguia olhar. Vai ser nesse momento onde a gente vai ser colocado igualmente. E aí Jesus vai olhar para a gente e vai falar, o que você fez pelo meu amor ágape que eu fiz por você? Você amou Eros? Você amou Filéu? Ou você amou ágape? E para finalizar, eu quero falar para vocês o amor ágape. Uma coisa que eu falei na conferência que me recordei agora. Tem um texto em Pedro, que Pedro vai falar assim, que nós somos sacrifício vivo. Sacrifício? Vivo. O que é um sacrifício? Quando você pega um animal, certo? Você vai conseguir colocar ele no fogo vivo? Ou não? Se pega um animal, certo? Um animal irracional, um cachorro, um gato, sei lá. Tá tendo uma fogueira ali. Quanto mais perto você coloca o cachorro, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer fugir. Quando Pedro fala assim que nós somos sacrifício vivo, o amor ágape é saber que a gente está indo para o fogo, mas por vontade própria. É saber que eu estou indo para uma fogueira e ficar lá,
sofrendo, de fato é sofrer, mas por vontade própria. Quem seria o doido ou o maluco que pegaria e falaria assim, eu vou pro fogo pela vida do Malone, eu vou pro fogo pela vida da Karen, ou o pior de tudo, vou até ir mais intenso aqui, eu vou sofrer por conta de um estuprador, ou de um pedófilo, ou de um assassino, de qualquer outro tipo de pessoa. Eu vou sofrer por conta dessa pessoa. Você faria isso, Malone? Você faria isso, Karen? Faria isso? Faria isso? Eu sei que eu também não faria, mas é isso que o amor ágape está querendo dizer. E é até dolorido a gente falar isso. Porque eu sei que se eu olhasse um pedófilo, meu Deus do céu, uma criança, cara. Um assassino de criança, sei lá. Só que Cristo está querendo dizer aqui, eu morri por ele também. E nós também temos que dar a vida por eles. Hoje é falado isso, gente? Ou eu que estou sendo muito radical? Estou sendo radical? De fato, é isso que Pedro está querendo dizer. Ó, o seu final, Pedro, você vai para um lugar que você não quer ir. E eu sei que você está triste. E eu te amo, eu te abraço. Mas o amor que eu tenho por você não vai ferir o destino que eu tenho para você. Não vai mudar esse destino. E aí, Pedro, você me ama de verdade? E aí, Pedrão? E aí, Malone? E aí, Karen? E aí, Breno? Você me ama de verdade? A postura de Pedro foi totalmente diferente. As mesmas pessoas que acusaram ele, em um momento, quando tentaram acusar novamente, ele se levantou e disse, é melhor eu ser fiel a Deus do que eu ser fiel aos homens. É melhor eu ser fiel àquele que pode matar a minha alma do que aquele que pode matar o meu corpo. É isso que Pedro estava querendo dizer. Foi esse Espírito Santo que entrou em Pedro, ao ponto dele se levantar com autoridade e falar, se quiser me levar para o matador, pode me levar. Mas eu prefiro obedecer àquele que pode matar a minha alma, ao invés de matar o meu corpo. Para mim fechar, já falei isso 4 vezes, né? Para mim fechar, tem uma história de 2 missionários, eu não lembro qual o local que eles foram, e eles pregaram ali nas redondezas, só que era um local que tinha muitos escravos. Então eles foram, pregaram para os reis, pregaram para os nobres, pregaram para o pessoal de lá, né? Só que para eles conseguirem acessar os escravos, eles não conseguiam. Por quê? Porque eles tinham que se vender como escravos para poder acessar essa galera. O que eles fizeram? Se venderam como escravos para esse reino, para poder pregar para os escravos. Mas de fato não tinha volta. Não tinha como voltar. Se eles se vendessem, aquilo seria eterno. Eles teriam que trabalhar sem condição nenhuma de trabalho, sem receber. Mas eles aceitaram e deram as suas vidas para poder pregar para aqueles escravos. Ah, mas ele não teve olho forte, ele não teve, enfim, o nome estampado lá no flyer, né? Missionário tal, que abala o Brasil, não teve. Mas esse cara, no último dia, a hora que Jesus falar, o que você fez por mim? Ele vai ter o que dizer, ele vai ter o que falar. Eu me vendi como um escravo para poder pregar para os escravos. E aí o que Jesus vai falar? Vem, bendito de meu Pai. É dolorido falar isso, né? Não é fácil, é uma... Igual a gente falou na semana passada, é uma faca de 2 gumes, corta aí, corta aqui também. Porque eu falo com a Karen, são se eu não me engano, 7 anos que a gente está nesse projeto. E durante 7 anos, eu sinto o Senhor falar comigo, cuida do que eu tenho colocado na sua vida, que o resto eu cuido de você. Só que em vários momentos, eu me via cada vez mais intenso dentro disso.
E cada vez mais eu meio que perdendo esse controle na minha vida, vamos dizer assim, financeira, profissional no geral. E aí cada vez mais o Senhor trazendo essa intensidade para dentro de mim. E eu falei numa ministração, eu acho que uma aluna, a Karen, estava, numa vez quando eu falei um pouco sobre sacrifício, tem muitos frutos que nós conseguimos alcançar por conta disso. Só que cada vez mais Deus pede para a gente mergulhar mais. Cada vez mais Deus pede para que a gente vá cada vez mais para o fogo. Isso é dolorido, cara. Tanto que hoje nós estamos aqui com 6 pessoas. Cada vez mais que vai ficando mais intenso, cada vez mais menos pessoas vão estando próximo. Porque nós estamos falando de intensidade, de entrega, de sacrifício. E como eu disse para vocês, não existe amor sem sacrifício. E eu lembro que eu fiz até um cortezinho, né, de eu falando sobre isso. Não existe amor sem sacrifício. Amém, gente? Vocês têm uma dívida. Qual é essa dívida? Qual é essa dívida? Que a partir de agora, tudo que vocês fizerem, depois dessa série, depois desse panorama, que a atitude de vocês mudem. Que vocês entrem em ambientes sabendo que vocês não estão lá somente para vocês terem, mas para vocês darem. Somente para vocês receberem. Receber é uma consequência, mas é melhor dar do que receber. Quando vocês trabalham, quando vocês estão no relacionamento familiar, quando vocês estão no relacionamento de família, saiba disso. Saiba que vocês estão com uma atitude diferente agora. Eu não sirvo por contrato, eu sirvo por aliança. Eu não sirvo por eros ou filéu, eu sirvo por ágape. Vamos orar, gente? Ficou claro para vocês? Hoje é final de série. Hoje é final de série. Vamos orar, gente? Pode ser, por favor?